Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Muito boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Que as doces consolações do Espírito Santo se façam presentes na sua vida todos os dias. Que desde o levantar do sol até o poente, você seja abençoado por Deus. Que a sua noite seja um momento de vitória e graça, na qual o Senhor cuida da sua vida, sustenta o seu viver, renova suas forças e também traz revelações sobre a sua vida. Quero mais uma vez declarar que todas as coisas, conforme diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Baseado nesta palavra, eu quero liberar sobre a sua vida desde logo uma graça especial da parte do Senhor. Quero liberar sobre a sua vida desde já uma bênção poderosa vinda diretamente do trono de Deus. Não importa o quão amargas sejam as circunstâncias que você esteja vivendo. Não importa o quão duras sejam as lutas que você esteja enfrentando. Não importa o quão difíceis sejam os seus passos nos dias de hoje. O que importa é que Deus é contigo. O que importa é que na caminhada você não está sozinho. O que importa é que diante das muitas adversidades há um Deus que peleja por nós. O que importa é que mesmo diante das circunstâncias, nós temos a mão forte do Senhor a nos guiar, a nos proteger e dar a vitória. Queridos, eu tenho comigo a certeza de que vivemos dias maus, mas no meio das circunstâncias, no meio das lutas, no meio das provações, no meio das muitas aflições, é preciosa a palavra de Deus quando ela nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Receba essa palavra no seu coração na noite de hoje. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Quero desde já dar o meu boa noite e as minhas boas-vindas a Sheila, a Simone, a Nádia, a Dulce, a Vívia, a Danusa, a Rosângela, que já estão conosco nesta live, assim como a minha querida Dulce, que está nos acompanhando no Facebook. Bem-vindas e que Deus seja contigo. Bem-vinda, Adriana. Deus abençoe cada uma de vocês. Eu tenho visto, hoje conversei com algumas pessoas que me ligaram pedindo ajuda, pedindo oração, pedindo orientação, pedindo socorro até. E o que eu tenho visto é que tem sido recorrente. Bem-vinda, Soraya, Deus te abençoe. Tem sido recorrente a fala da maioria das pessoas em meio a muitas crises. Sabe, queridos, o Espírito Santo falou muito comigo ao longo da tarde de hoje, no início da noite, e eu quero repartir essa palavra com você. Deus não nos deixa abandonados, sozinhos, desamparados
no meio das crises que nós vivemos. Ele não nos deixa órfãos em momento nenhum. As pessoas muitas vezes até nos abandonam, se esquecem de nós. Muitas vezes as pessoas viram as costas para nós, mas não o Senhor. Jamais o Senhor. O Senhor é fiel. O Senhor é amor. O Senhor é proteção, é cuidado. O Senhor é presente em todas as circunstâncias. Eu não sei o quão difícil tem sido esses dias na sua vida. Sei de algumas pessoas que têm falado comigo particularmente, pedindo oração, pedindo socorro, abrindo o coração, pedindo uma direção. Queridos, a verdade é uma só. Posso orar, posso repartir uma palavra, posso fazer o que a Bíblia diz, eu posso chorar com os que choram, posso me alegrar com os que se alegram. Bem-vinda, Sheise, Deus te abençoe. Eu posso, bem-vinda, Fabiane, Deus abençoe a sua vida. Eu posso colocar nomes em cadernos de oração, mas eu não tenho respostas para ninguém. Quem tem respostas é o Senhor. E nós precisamos nos apegar a Ele. Eu não tenho dúvidas que nós estamos num momento em que precisamos cada vez mais intensamente nos agarrar ao Senhor. Precisamos intensa e fortemente viver na presença de Deus, porque só Ele tem resposta do céu para mim e para você. Aproveite o momento, aproveite a oportunidade, compartilhe esta live. Assim como você, assim como muitos que têm falado comigo, eu sei que há um sem número de pessoas precisando de uma palavra, precisando de uma orientação, precisando de oração, precisando de um milagre. Hoje mesmo eu conversava com pessoas que me diziam: pastor, eu preciso de um milagre. Ora, então ore ao Deus de milagres. Ore ao dono dos céus. Ore àquele que tudo pode fazer. Bem-vinda, Esther. Deus abençoe a sua vida. Bom ter você aqui com a gente também. Portanto, primeira coisa que eu peço a você, compartilhe essa live. Use esse mecanismo, esse lindo aviãozinho que nós temos aqui no meio da nossa tela do celular, um recurso que o Instagram nos disponibiliza, e compartilhe essa live com seus seguidores. Chame pessoas a estarem conosco, porque Deus tem colocado uma palavra para cada um de nós, e essa palavra, por certo, trará fé e esperança ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Bem-vinda, Daniara. Deus abençoe a sua vida. E assim, com essa palavra, nós poderemos renovar as nossas forças. Com essa palavra, bem-vinda, Fabi, Deus abençoe a sua vida. Poderemos renovar as nossas forças, a nossa fé e a nossa esperança através da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Portanto, se eu não ouvir a palavra de Deus, não haverá fé. Olha só que interessante esse raciocínio. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Portanto, se eu não ouvir a palavra de Deus, não haverá fé. E quantas pessoas hoje... Bem-vindo, Léo. Como é que você está, meu querido? Bom ter você aqui com a gente também. Quantas pessoas hoje têm ouvido a palavra de Deus? E quantas não têm ouvido? E nós podemos fazer a nossa parte. Você pode me ajudar fazendo a sua parte, convidando pessoas a estarem conosco nesta noite. Uma noite de bênção, de vitória e de fé. Bem-vinda, Cristina. Bem-vinda, Rosângela. Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que esperança é essa? A esperança que vem na confiança que nós temos no Deus a quem servimos. A esperança que vem através da certeza
absoluta certeza de que Deus cuida de nós. A nossa convicção é essa, que o nosso Deus não nos deixa desamparados. O nosso Deus não nos deixa sozinhos no meio do cenário caótico que vivemos muitas vezes. Há pessoas em crise? Sim, há pessoas em crise. Mas como é que nós lidamos com a crise? Colocando a nossa vida em Cristo. Eu não posso, diante de uma crise, simplesmente confiar nos homens. Aliás, a gente tem falado muito sobre isso. Falamos muito sobre isso na semana passada. Bem-vindo, Ivonete. Deus te abençoe. Uma ministração que se encontra ali no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito aquele que confia no Senhor. E onde é que nós temos colocado a nossa confiança? Nos homens ou no Senhor? Aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. Bem-vinda, Claudete. Deus abençoe a sua vida. Aquele que confia no Senhor, bem-vinda, Eliane. Deus abençoe. É como um monte de Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. Olha só. Nós colocamos a nossa fé nas mãos daquele que tem resposta para nós. Nós colocamos a nossa fé nas mãos daquele que tem resposta para nós. E queridos, a palavra que Deus colocou em meu coração mais uma vez, falamos um pouco sobre isso ontem, é restituição. É curioso, é engraçado falar sobre restituição no meio de uma crise tão intensa quanto essa que nós vivemos. Mas, na medida em que as pessoas iam me procurando, queridos, eu recebi telefonemas, eu recebi mensagens, eu recebi contatos de pessoas hoje, no dia de hoje, sem saber o que fazer, tendo sonhos que não conseguem discernir, pessoas já desesperadas, pessoas pensando até em tirar a própria vida, cometer o autoextermínio, o suicídio, pessoas já em angústia profunda, em depressão, num cenário bastante caótico. E ao mesmo tempo, recebendo todas essas palavras, a palavra que Deus punha em meu coração é restituição. E eu disse a mesma coisa para todas essas pessoas. Esteja comigo nas lives. Esteja comigo nas lives. Porque eu creio que Deus vai restituir. Eu creio que Deus vai restituir. Olha aqui, a Eliane está dando um testemunho. Quero agradecer pela oração sobre o meu neto. Deus fez o milagre. Queridos, esta é a prova de que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Hoje, à meia-noite, nós vamos iniciar mais um período de 7 dias, cujo tema é o poder da oração. Bem-vinda, Lucimar. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos iniciar mais um período de 7 dias. Imperdível. É indispensável que você esteja conosco à meia-noite. O poder da oração. Queridos, a oração move os céus. A oração abre as portas. A oração quebra as cadeias. A oração faz a mão de Deus se mover. A oração move o coração de Deus. Está aí a Eliane dando testemunho que o milagre na vida do neto dela aconteceu. Queridos, Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de maravilhas. Deus é Deus do impossível. E Ele é o mesmo Deus que a Bíblia conta, o mesmo Deus que está na Bíblia, está aqui, está vivo, está com você, está comigo, está nesta live, sua presença é real. Rosângela, eu tenho conversado com essas pessoas, eu não cito nomes, mas boa parte delas está participando das lives. Eu tenho orientado justamente isso, porque as lives servem para fortalecimento e para a fé despertar. Eu tenho orientado justamente isso.
Não se preocupe, essa tem sido a nossa diretriz aí, convocar essas pessoas para estarem aqui clamando. Convocar essas pessoas para estarem aqui ouvindo a palavra de Deus. Convocar essas pessoas para não desistirem. Mas o que surpreende é a quantidade. Bem-vinda, Maria Trindade, Deus te abençoe. A quantidade de pessoas em situação muito difícil. Agora, quando a situação é muito difícil, a bênção será muito grande. Eu vou repetir. Quando a situação é muito difícil, a bênção será muito grande. Eu trouxe até uma direção para uma determinada pessoa que está vivendo uma situação, um deserto assim, de muitos anos já na sua vida e de muita dificuldade. E eu disse a ela, Deus vai fazer em pouco tempo, muito mais do que você imagina na sua vida. E quando Ele fizer isso na sua vida, Ele vai usar o teu testemunho para converter a tua família. Eu liberei essa palavra. É claro que eu não controlo o tempo de Deus, mas eu sei que vai acontecer. E eu disse a ela, minha irmã, permaneça, não desanime, não desista, porque Deus é contigo. O deserto muitas vezes parece não ter fim, mas o deserto não é o seu lugar. Você está passando pelo deserto, você está cruzando o deserto, mas não faça como aqueles homens e aquelas mulheres do povo de Israel que duvidaram. Os que duvidaram, bem-vinda Sônia, Deus te abençoe. Os que duvidaram, queridos, não entraram na terra prometida. Os que duvidaram ficaram pelo caminho. Os que não creram, não viveram a promessa. Bem-vinda, Márcia. Deus abençoe você, minha querida. Os que duvidaram, não receberam a promessa. Mas os que creram, saíram do deserto e herdaram a terra prometida. Portanto, independentemente do tamanho da sua prova, eu gosto muito de uma frase que o pastor Carlinhos, nosso querido irmão, lá do Mato Grosso do Sul, diz assim, ele se levanta pela manhã, bem-vinda Vilmar, bem-vinda Cris Alves, Deus abençoe. Ele se levanta pela manhã e já dá bom dia. Bom dia, prova. Bom dia, prova. Ele que tem problemas de saúde e uma série de questões, mas Deus tem abençoado e feito milagres através da vida dele e na vida dele. Bem-vinda, Cleide, Deus te abençoe. Portanto, no momento em que eu entendo que a crise e a prova não são o meu fim, mas são o meu processo, eu começo a dar glória a Deus até pela crise. E eu entendo que é parte do que Deus está fazendo na minha vida. A Eliane está dizendo, verdade, eu sou prova viva que todas as vezes que eu procurei o Senhor, eu tive orientação e tive intercessão de oração. Ela está completando aqui, ela está testificando, ela está confirmando o que eu estou dizendo. Todas as vezes que ela me procurou, eu direcionei nesse sentido. Estejam aqui, participem. Por quê? Porque é o Alexander? Não. Existem muitos homens de Deus que são canais de bênção. Apenas eu convoco para que juntos nós possamos caminhar. Para que juntos nós possamos somar a nossa fé. E quem está aí é testemunha. Todas as pessoas que me procuram, eu me desdobro, mas eu dou resposta e atenção para todos. Porque cada pessoa é única. Cada situação merece atenção. Cada vida merece cobertura. E na medida da nossa possibilidade, a gente sempre procura dar essa orientação, sempre procura dar essa direção. E assim, queridos, eu creio no milagre. Eu creio na bênção. Eu creio na vitória. Porque o deserto não é o seu lugar. O deserto não é o seu fim. O deserto é o lugar por onde você passa para Deus trabalhar com a sua vida. E então, olha só, mais um testemunho, queridos. Isso aqui é prova de que Deus está nesse negócio. A Vilmara está dando testemunho. Nós intercedemos pelo Arthur e ela está dando testemunho que ele foi curado. Nós intercedemos pela vida dele. Vocês se lembram? Isso foi na madrugada passada. Eu até comentei, lindo nome, é o nome do meu sobrinho, Arthur. Quem estava na live vai se lembrar exatamente desse comentário que eu fiz. E ela está dando testemunho. Ele foi curado. Queridos, quem curou? O Senhor. Quem pegou a caneta? Olha só, a caneta de Jeová é poderosa. Quem pegou a caneta e assinou a cura dessa criança?
Quem pegou a caneta e assinou a cura do Arthur? Foi o Senhor. E quem é que vai pegar a caneta na hora de Deus, no tempo dele, e vai assinar os seus papéis? É o Senhor. Eu tenho liberado essa palavra sobre vocês. Eu creio. Eu creio. Ah, meu querido irmão, mas eu estou com dificuldade em crer. Ok, venha que nós vamos somar a nossa fé. Venha que através desta atitude de fé, nós vamos somar a sua fé, a nossa fé, e juntos nós vamos clamar. Por isso eu tenho pedido a você, aliás, ainda é tempo, ainda estamos no início da live. Compartilhe, convide pessoas, assim como você, muitos precisam de uma oração, de uma orientação, de uma palavra. Muitas vezes já estão no limite das suas forças, chegaram no que podiam suportar. Já chegaram naquilo que podiam suportar. E Deus é fiel. Deus abre as portas. Deus segura as mãos. Bem-vinda, Fátima. Bem-vinda, Francinete. Deus não nos deixa desamparados. Queridos, a palavra que Deus tem colocado no meu coração é esta, é recorrente. Restituição. Ah, mas você poderia dizer assim, eu já perdi, meu marido se foi, o emprego já era, a saúde não tenho, a despensa nada tem, a geladeira só água. E o que é que nós podemos dizer? Restituição. 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 Eu quero liberar essa palavra sobre você nesta noite, em nome de Jesus, nesta segunda-feira, 10 de agosto de 2020. Restituição. Você crê? Porque a Bíblia diz, ainda que não haja vaca nos currais, que o produto da oliveira minta, que o fruto da vide já não exista, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Bem-vinda, Ângela, Deus te abençoe. Portanto, nós estamos aqui para glorificar a Deus, porque Ele faz. Ele faz. Ele restitui casamento, Ele restitui emprego, Ele restitui saúde, Ele restitui mantimento e sustento. Eu tenho liberado essa palavra, vai haver multiplicação, vai haver provisão, vai haver milagre, vai haver cura, vai haver restauração, vai haver liberação, vai haver bênção do céu, mas é preciso permanecer. Porque para Deus restituir, eu tenho que confiar, eu tenho que me posicionar, eu tenho que acreditar. Eu quero repetir uma palavra que eu li ontem. Mais uma vez eu quero declarar. Peço oração pelo meu esposo que se encontra angustiado, para que Deus liberte de toda angústia. Por gentileza, Rosângela, manda esse pedido de oração pelo meu WhatsApp, que está fixado aqui nos comentários, ou pelo direct do Instagram, para eu poder anotar no caderno, que agora eu não tenho como anotar, e à meia-noite ele já estará, o nome do seu esposo já estará no clamor. O seu nome, o nome dele, o detalhe aí que você quiser apresentar do motivo da oração, e a gente vai interceder. Deus cura Covid também, não tenha dúvidas disso. O Deus a quem nós cremos é Jeová Rafá, o Deus da cura. E Deus é fiel. Se você crê, Ele faz um milagre. Deus é fiel. Nós temos mais de uma Rosângela aqui. Como temos mais de uma Ivonete muitas vezes. Glória a Deus. A multiplicação das Rosângelas, das Ivonetes, está vendo? Deus já está multiplicando até vocês. Os nomes de vocês já estão em duplicidade aqui. É prova de que Deus está nesse negócio.
Haverá sim muitas pessoas. Compartilhe para que haja mais Rosângelas, mais Ivonetes, mais Vilmaras, mais Elianes, mais Danusas, mais Dulces, mais Fabianes, mais Cheises, mais... Quem mais está aqui? Sônias, mais Fátimas. A fim de que Deus, mais Vívias, a fim de que Deus complete a obra na vida de todos, para a glória do Senhor. Eu creio, queridos, eu creio que Deus tem propósito na vida de todos vocês. Eu creio que Deus te chamou para você estar aqui para a glória do Senhor, para você dar testemunho, para você servir de referência para outras pessoas que também estão passando pelo vale da sombra da morte. Literalmente, hoje eu conversei com pelo menos 3 pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte. Mas a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Cassiene, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra... Você está andando pelo vale da sombra da morte? Eu quero te dizer, não tenha medo, que Deus está contigo. A vara e o cajado do Senhor te consolam. Eu quero liberar essa palavra. Livro do profeta Joel. Escute. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Queridos, passou um enxame de gafanhotos migradores. O que eles não consumiram, passou um outro enxame de gafanhotos destruidores. E o que eles não consumiram, passou ainda outro enxame de gafanhotos cortadores. E Deus diz na sua palavra que depois de terem passado 3 enxames de gafanhotos, Ele fará cair a chuva e também trará a restituição. As eiras se encherão de trigo, alimento. Os lagares transbordarão de óleo e vinho. Óleo é azeite, é a presença de Deus. Vinho é alegria, é cura. Tudo isso é promessa de Deus. Restituição. Para quem quiser depois conferir, isso está no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 23 a 26. Porque agora eu vou mencionar o que diz o 26. Comereis abundantemente e vos fartareis. Comereis abundantemente e vos fartareis. Querido, se você hoje está passando pela crise, eu quero lhe dizer que você comerá abundantemente. Assim como Deus derramava o maná para o povo de Israel no deserto, Deus te proverá abundantemente, para que você seja uma prova viva, testemunha do poder de Deus. Assim como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sabe, queridos, o grande valor que nós temos aqui a considerar é a presença de Deus na pessoa santa e bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre a sua vida. Você está passando pelo deserto. Escute isto agora com muita atenção. Quero liberar essa palavra e o clamor desta madrugada, viu, Ivana? Bem-vinda. O clamor desta madrugada promete. Porque eu vejo a multiplicação das crises e dos desertos. Então também haverá multiplicação de milagres. Nós vamos entrar nessa semana aqui, 7 dias, poder da oração. Queridos, nós já tivemos testemunho agora de cura. Milagre de Deus. Deus curou o Arthur, o netinho da Eliane. Aliás, curou o netinho da Eliane
e curou o Arthur, Filho da Vilmara. que é filhinho da Vilmara. Quem fez o milagre? O Senhor. Quem fez o milagre? O Senhor. 2 testemunhos aqui de resposta da nossa oração. Por quê? Porque Deus é fiel. Por quê? Porque Deus honra a sua palavra. Por quê? Porque Deus cumpre a sua promessa. E Ele não nos deixa envergonhados. Foi Deus que deu essa direção da gente permanecer com estas lives de oração e de palavra de Deus. Por isso eu sei que Ele vai honrar. Foi Ele que deu a direção. Foi Ele que trouxe a palavra. Então eu sei que é com Ele. Quando Ele dá a direção, Ele se encarrega de cumprir a sua promessa. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Restituição. Restituição. É tempo de restituição. A restituição acontece no momento em que eu faço uma entrega para Deus. A restituição acontece no momento em que eu faço uma entrega para Deus. E alguém poderia perguntar assim, mas o que seria essa entrega? A gente tem dito aqui, parceria. Queridos, nosso propósito, eu vou insistir nessa tecla. Nosso propósito é ter uma parceria com Deus. Jesus tinha uma parceria com o Pai. Por isso, quando ele orava, o Pai respondia. Nós estamos aqui buscando uma parceria com o nosso Deus. E quando nós clamarmos, não tenha dúvida que Ele ouvirá. Quando nós clamarmos, não tenha dúvida que Ele do céu responderá. Segundo Crônicas 7,14 vai dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Bem-vinda, Maria José, Deus abençoe a sua vida. Quando o povo de Deus se posiciona, estabelece uma parceria com Deus. O que é uma parceria com Deus? Que ele cresça, João 3,30, que eu diminua. Que ele cresça, que eu diminua. Sabe, queridos, eu quero falar um pouquinho a respeito do rei Davi nesta noite. Bem-vinda, Luciene. Deus abençoe a sua vida. Quem não se lembra do grande rei Davi? Porém, escute, antes dele ser o grande rei Davi, ele era um jovem pastor. Um jovem pastor que estava no campo, cuidando das ovelhas de Jessé, seu pai. E Deus começou a trabalhar com ele sem que ninguém visse. Olha que interessante. Os demais irmãos de Davi não foram preparados por Deus. Escute isso, essa palavra é bastante forte. Os demais irmãos de Davi não foram preparados por Deus. Eles foram preparados por outros homens para serem guerreiros. Davi não foi preparado por homens. Davi estava no campo. E Deus enviou, olha só que interessante, escute. Deus enviou um urso para começar o trabalho de preparação na vida de Davi. E esse urso veio atacar as ovelhas do pai de Davi, Jessé. E Davi matou o urso. O urso preparou Davi para o leão que viria a seguir, que também veio, arremeteu-se contra as ovelhas do seu pai Jessé. E Davi, que estava sendo preparado por Deus, se levantou e matou aquele leão. E o leão foi a preparação de Deus na vida de Davi. O leão é que foi a preparação para matar Golias. Tem gente querendo derrubar o gigante, mas ainda não passou o processo de matar o urso, de matar o leão. Queridos, Deus trabalha conosco no processo. Quem preparou Davi foi o Senhor. Vocês acham que Davi tinha táticas e conhecimentos militares para matar um soldado como Golias? Não. Mas ele foi preparado por Deus. Ele foi preparado por Deus.
E detalhe, quando Deus te prepara, não adianta você querer usar a armadura de outra pessoa. Tentaram vestir em Davi a armadura do rei Saul, não serviu. Quando Deus está te preparando, você tem que usar aquilo que Ele está colocando na sua mão. O que tinha nas mãos de Davi? Davi era pastor de ovelhas, ele tinha um cajado. Ele tinha uma funda. E ele tinha pedras dentro de uma bolsa, de um alforje. Era isso que Davi tinha. E era com isso que Deus ia trabalhar. A Cassiane está se lembrando aqui. Noé também não tinha conhecimento de engenharia, nem de navegação para construir uma arca daquela proporção. E Deus fez. E Davi foi preparado por Deus, não por homens. Mas o processo começou com o urso e com o leão. Então tem etapas o nosso processo de preparação. Não fuja das etapas. Não fuja do processo. Não fuja do trabalho de Deus na sua vida. Não fuja da maneira como Deus está te preparando para a bênção. Porque para você herdar a bênção, você tem que ser preparado para ela. Para você receber a bênção, você tem que ser preparado para ela. Davi estava sendo preparado para algo imenso que Deus tinha para a vida dele. E olha só, Golias preparou Davi para lidar com Saul, o rei de Israel, que passou a persegui-lo algum tempo depois. E Saul preparou Davi para receber o trono. Não fosse esse processo, Davi não estaria preparado para reinar sobre Israel. Mas houveram etapas. O urso, o leão, Golias e Saul. Cada etapa de deserto na vida de Davi era a mão de Deus preparando aquele homem. Um homem escolhido por Deus, mas que não foi poupado do processo. Não ache que Deus não te ama porque você está passando pelo processo. Pelo contrário, eu quero liberar sobre a sua vida a palavra de restituição que nós temos profetizado aqui. Deus vai restituir, mas para Ele restituir, primeiro Ele tem que trabalhar, porque senão você vai receber e vai se perder. Se o trono chegasse diretamente nas mãos de Davi, sem passar pelo processo, ele se perderia. Assim como Saul se perdeu. Saul se perdeu. Chegou um momento em que Deus disse, basta da rebeldia de Saul, eu o rejeitei. Deus disse isso para Samuel. Samuel, pare de se lamentar por Saul, pois eu o rejeitei e já me provi de um outro rei para Israel. Mas o que aconteceu? Saul se perdeu, porque Saul não passou pelo processo. Queridos, não murmure, não reclame, viu, Janice? Não murmure, não reclame, não questione o processo de Deus na sua vida. O processo de Deus é a preparação que Ele colocou para você herdar o trono. O processo de Deus é a preparação que Ele colocou para você herdar a terra prometida. O processo de Deus é a preparação que Ele colocou para você poder receber a magnitude da bênção que Ele escolheu para você. Não tenha dúvida que Deus não se enganou quando te chamou. Porém, também tenha certeza de uma coisa. Deus conhece o seu coração e Ele sabe o que precisa ser trabalhado na sua vida para você estar apto a receber o que Deus tem. E se o deserto é grande, significa que grande é a bênção depois dele. Por que o deserto foi tão forte para Israel? Porque a terra prometida era maravilhosa. A terra prometida manava leite e mel. Era terra boa. Então o deserto tinha que ser forte. Se você está passando por uma prova, e essa prova é muito grande,
significa que a bênção que vem depois dela é maior do que você imagina. Se você está passando por uma prova, e essa prova é maior do que você consegue enxergar, é porque a bênção vai além dos seus sonhos. Restituição. Deus vai fazer, depois que você cruzar o deserto, Deus vai fazer esse deserto parecer parque de diversões. Tal será a alegria, o júbilo, a celebração daquilo que Ele vai te dar. Você vai olhar para o deserto e dizer: esse deserto valeu a pena. Quando Davi foi coroado, vocês acham que ele olhou para trás e disse: valeu a pena? Ou ele disse: não, não valeu a pena? O que vocês acham? É claro que valeu a pena. E Deus confirmou a vida de Davi e a sua descendência sobre o trono de Israel. Sabe o que a gente deve fazer? Existe um livro que eu li há muitos anos e que mexeu com a minha vida e até hoje me serve de referência. Chama-se A Patrola de Deus. Nesse livro há uma orientação clara. Não fuja da prova. Ao invés disso, corra em direção a ela. Não fuja da prova. Ao invés disso, corra em direção a ela. Porque o que Deus vai fazer na sua vida vai tornar a prova pequena. Eu liberei essa palavra para pessoas hoje. O que Deus vai fazer na sua vida vai tornar essa prova pequena. Não desista. Eu disse hoje claramente para uma moça, falei: não faça bobagem. Deus vai te honrar. Não se abata. Não recue. Deus vai te honrar. Bem-vinda, Letícia. Deus abençoe a sua vida. Não recue. Deus vai te honrar. Deus vai restituir. Deus vai trazer de volta. E as pessoas têm me dito assim: Alexander, eu não aguento mais. Já não sei mais o que fazer, eu estou no meu limite. E eu tenho dito sempre: apenas continue. Continue firme. Não recue. Não desista. Não desanime. E ao invés de correr como quem foge, corra para os braços do Pai. E como é que eu seguro a onda então, Alexander? Como é que eu dou conta de lidar com tudo isso? Se agarre a Jesus. Essas lives são um estímulo para isso. Agarre-se a Jesus. Senhor, eu não desisto. Eu não te largo. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Senhor, eu não te largo. Eu não desisto. Eu não abro mão. Porque eu sei, primeiramente, que o meu Redentor vive. E além disso, eu também sei que Ele é fiel e não vai me deixar envergonhado. Esta prova, escute o que eu vou lhe dizer. Pois é, Danusa, que bom que você não fez essa bobagem que você acabou de escrever aí, que quase fez por 2 vezes. Porque você ia perder uma bênção especial que Deus tem reservado para a sua vida. Que bom que você continua firme no propósito. Que bom.
Todos nós somos provados. Todos nós. Mas em meio à prova, Deus não nos deixa sozinhos. Em meio à prova. É por isso que eu tenho insistido na necessidade de orarmos. Eu tenho insistido na necessidade de estarmos aqui ouvindo a palavra, porque essa palavra que eu estou ministrando vem do céu e ela renova a fé. Ela renova o ânimo. A palavra é poderosa e ela faz o milagre. A palavra é poderosa e ela move a mão de Deus. Não desista. Não recue. Não fuja da prova. Glorifique a Deus pela sua prova. Glorifique a Deus, porque Ele está te preparando para o trono, como preparou Davi. Primeiro com um urso, depois com um leão, depois com Golias. E você percebe que conforme a coisa foi caminhando, a prova ia ficando pior? Um urso, depois um leão, depois um gigante, depois um rei enfurecido o perseguindo. Mas depois disso, veio o trono de Israel. Tem gente que fala assim, quanto mais eu oro, pior a situação fica. Eu falo, você passou de fase. Como se fosse um videogame, você passou de fase. Cada vez que você passa de fase, não fica mais difícil? Se você passou de fase, é porque você venceu a fase anterior. Quando chegou o leão, significa que Davi passou a fase do urso. Quando chegou Golias, significa que Davi passou a fase do leão. Quando chegou Saul, significa que Davi passou a fase do Golias. E quando chegou o trono, significa que Davi venceu aquela etapa da vida dele. Em que fase você está da sua prova? Bem-vinda, Kelly. Deus abençoe a sua vida. Em que fase você está? Tem gente que fala assim, pastor, eu oro e a coisa fica pior. Eu falo, você passou de fase. Glória a Deus. É coisa de maluco, né? Mas o reino de Deus, para a lógica humana, é loucura. É desse jeito, é isso aí, Rosângela. Você passou de fase. Pastor, eu estava orando e meu marido foi embora. Mas você passou de fase. Agora nós vamos orar que Deus vai restituir. Senhor, eu estava orando e eu me posicionei e eu fui mandado embora do emprego. Você passou de fase. Não é loucura? Não é loucura? Mas quem disse que tem que ter lógica? Deus é Deus. E Ele primeiro espreme para depois sair o azeite. Ele não tem que... A produção, o processo de produção do azeite não começa com o esmagamento da oliva? O processo de produção do vinho não começa com o esmagamento da uva? É esmagamento. Passou de fase. Tem que apertar mais para sair tudo. Glória misturado com aleluia. Gostei. Essa eu não conhecia. Glória misturada com aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E se Deus tirou você, tem gente que fala, sair da frigideira e cair no fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saí da era e caí no lagar. Estou sendo esmagado. Graças a Deus, passou de fase. Passou de fase. Bora continuar jogando esse videogame. Até vencer. Ou você vai ficar no game over? Perdi. Perdi não. A molecada, ouvindo eu usar essa linguagem de videogame, ia adorar, né, essa pregação. Pois bem, vamos usar essa linguagem para nós mesmos. Muitas vezes você começa a se posicionar diante de Deus, a coisa piora. Uma pessoa me falou assim, pastor, eu comecei a orar e meu marido piorou. Agora está manifestando espírito maligno. Eu falei, você está no caminho. Mas como assim, pastor? Você está no caminho, porque o espírito maligno está incomodado porque a glória de Deus chegou. Se ele não tivesse incomodado, eu estaria preocupado. Porque se tem espírito maligno nele, se não tivesse incomodado, alguma coisa estaria fora do lugar. Se começou a incomodar,
significa que você está no caminho. Não sei se a pessoa para quem eu disse isso entendeu muito bem, mas é verdade. Quando a glória de Deus chega, o que não é de Deus tende a se revoltar. Hoje eu liberei uma palavra para uma pessoa, eu não sei nem se ela entendeu o que eu disse. Porque eu disse assim, afaste-se, porque está sendo uma influência negativa sobre a sua vida. E sem saber, eu disse assim, toda vez que você se encontra com essa pessoa, você sai enfraquecida. Porque você não tem força para lutar contra essa oposição maligna e está perdendo. Então afaste-se para se fortalecer. Eu fico realmente fraco. Pois é. Então não adianta insistir numa coisa que não é o que Deus tem. Porque muitas vezes você tem que tomar uma direção diferente para se preparar. Muitas vezes no videogame você passa de fase, a coisa fica mais difícil, o inimigo fica mais forte. Até você vencer todos os obstáculos. Deus te chamou para vencer todos os obstáculos. Mas você tem que entender. Tem gente que fala assim, a situação de Jó foi só piorando, piorou até chegar no limite. Depois Deus restituiu. Está aqui com uma crise alérgica, tremendo, grávida e não posso tomar remédio. Mas estou aqui e Deus está falando comigo. Pois é, Rosângela. Deus é fiel. Deus é fiel. Se você está ouvindo essa palavra, por certo, era a palavra que você precisava ouvir. E o fato de você ter tomado a posição e permanecido, e se manifestado e vindo até aqui, te trouxe resposta do céu. Que quem traz a resposta é o Senhor. A Márcia aqui está dando um testemunho que foi liberada uma palavra para ela e foi bênção. Na verdade foi um puxãozinho de orelha, né, Márcia? Mas tudo bem, essa parte a gente não conta para ninguém. Muitas vezes também tem essa parte. Puxãozinho de orelha, de leve. Pastor tem varinha e cajado. O cajado é para proteger a ovelha do predador. Vem o lobo, o pastor defende a ovelha com cajado. Mas o pastor também tem a varinha. A varinha é para correção da ovelha. A ovelha quer fugir, a ovelha quer fazer o que quer e não é para fazer o que quer comer o pasto errado, não o pasto certo. Então o pastor vai lá e com a varinha, ele corrige a ovelha. E isso faz parte do processo de pastoreio. De vez em quando tem puxãozinho de orelha também. Né, Márcia? De vez em quando tem puxãozinho de orelha. Eu tô fraco. Crente galinha da Angola. Tô fraco. Tá fraco coisa nenhuma. Porque a alegria no Senhor é a nossa força. Então eu tenho que me alegrar. Aqui diz a palavra aqui que eu li. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Por que você se alegra? Eu estou na prova, mas estou alegre. Eu estou na prova, mas estou alegre. Eu estou na prova, mas estou sorrindo. Por quê? Porque eu já estou vendo pelos olhos da fé a restituição. Meu marido foi embora, eu estou alegre. Por que você não gostava dele? Não, porque eu já estou vendo o retorno. E ele vai voltar para mim e para o Senhor. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cadê a fé? Cadê a palavra profética de poder sai da boca do servo do Senhor? Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da minha língua. Nós estamos vivendo um momento em que é chegada a hora de nos posicionarmos. Nós estamos vivendo um momento em que é chegada a hora de tomarmos posse daquilo que Deus tem. E nada melhor do que fazer isso no meio da crise. Porque aí a glória do Senhor será manifesta. A presença do Senhor será completa e incontestável. Bem-vinda, Vírnia. Deus te abençoe. A presença do Senhor será incontestável. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, diz a palavra de Deus, ficamos como quem sonha. Quando nós nos posicionamos, e é interessante, queridos, porque no momento em que nós nos posicionamos e começamos a fazer a vontade de Deus, Ele cuida de nós. Isso é parceria. Deus tem cuidado da minha vida porque eu tenho procurado fazer o que está no coração dEle. Deus tem cuidado da minha vida. Aqui, camisa nova, linda, tá vendo? Chique. Deus que deu. Por quê?
Porque eu tenho procurado cuidar daquilo que é a vontade de Deus. Fazer aquilo que Deus mandou que eu fizesse. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, Chase? É aquela situação assim, meu casamento está caindo aos pedaços, mas eu vou orar pelo casamento dos meus irmãos. A minha vida financeira está em frangalhos, mas eu vou orar para Deus multiplicar o recurso e abrir as janelas dos céus para os meus irmãos. Sabe aquela situação? Eu estou desempregado, mas eu vou orar para o porta de emprego para os meus irmãos. Sabe aquela situação assim? A minha despensa está vazia, a minha geladeira só tem água, mas eu vou orar para que o Deus da provisão supra as necessidades dos meus irmãos. Sabe aquela situação? Eu estou doente, como tem a irmãzinha aí que deu testemunho. Está com Covid. A outra está com crise alérgica, está grávida, não pode tomar remédio. Então fica aquela situação, né? Não pode combater a doença por causa da gravidez. Mas eu estou doente, mas eu vou orar pela cura dos meus irmãos. E aí o que acontece? Acontece aquilo que a Bíblia diz. Jó 42, 10. No momento em que Jó intercedeu pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Ararachuri me canta. No momento em que Jó intercedeu pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê nisso, posicione-se. O Espírito Santo está me mandando dizer que tem pessoas aqui que terão a sua vida restaurada no momento que começarem a abençoar outras pessoas. Eu vou repetir. O Espírito Santo está me mandando dizer que tem pessoas aqui que terão a sua vida transformada no momento em que começarem a se preocupar com seus irmãos. Eu liberei essa palavra sobre uma vida, especificamente hoje. Inclusive me lembrei daquela canção que diz assim: enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Então eu vou liberar essa palavra sobre vocês hoje. E eu sei que há pelo menos 6 pessoas aqui. 6 pessoas aqui. Nessa situação. No momento em que você começar a cuidar das pessoas, eu vou cuidar de você, diz o Senhor. No momento em que você começar a abençoar vidas, eu vou abençoar a sua vida. No momento em que você começar a orar pelas pessoas, eu ouvirei as suas orações. No momento em que você se colocar na brecha pelos seus irmãos, eu me colocarei na brecha por você, diz o Senhor. No momento em que você começar a liberar palavras para os seus irmãos, eu liberarei uma palavra do céu para a sua vida. Pare de olhar para a sua própria necessidade. Deixa que da sua necessidade cuido eu, diz o Senhor. No momento em que cuidares dos meus pequeninos. Tem pelo menos 6 pessoas aqui para as quais esta palavra é direcionada. Se você cuidar, Deus vai cuidar de você. Se você cuidar, Deus vai cuidar de você. Posteriormente, se alguma dessas 6 pessoas quiserem, podemos conversar particularmente. Eu vejo alguns nomes aqui, tenho noção de quem são, mas permanecerei diante de Deus, apresentando estes nomes e entregando esta palavra. Receba, da parte do Senhor. Restituição é promessa. Mas para receber a restituição, você tem que estar na brecha. Parceria com Deus. Você faz o que agrada o coração do Senhor. Eu falei sobre isso ontem, Salmo 37. Eu vou até ler rapidamente, nós temos poucos segundos antes da live cair. Salmo de número 37. Rapidinho. Agrada-te do Senhor. Salmo 37, verso 4. A live vai cair em 20 segundos, eu só vou ler esse versículo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu te espero
À meia-noite, meia-noite eu te espero para clamarmos a Deus. Até daqui a pouco, meus irmãos.